Tudo bem? Boa noite a todos mais uma vez. Que bom que vocês estão aqui comigo mais uma vez. Pessoal que está assistindo no Instagram também. Mais uma vez quero falar para quem está no Instagram, lembre que para você participar dos nossos sorteios, você tem que se inscrever ou no link que está aparecendo no Stories lá, ou vá direto no www.marcelotossolino.com.br e se inscreva para que você possa participar dos nossos sorteios. Como eu falei ontem, eu sou autor deste livro, Descomplicando a LGPD, o tratamento de dados pessoais para empresários e profissionais liberais. E hoje eu vou fazer o sorteio de um exemplar desse livro, e aí amanhã eu vou fazer o sorteio de mais 2 ou 3, que vai ser o nosso encerramento. Então, mas só vai participar do sorteio quem tiver inscrito na imersão, que ou você pode clicar no link que está aparecendo no Stories, ou no link da minha bio no Instagram, ou vá direto em www.marcelotossolino.com.br. Não sei se tem alguém que não estava aqui ontem, fazer uma rápida apresentação minha mais uma vez. Meu nome é Marcelo Tossolino, eu sou advogado, sou especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, tenho um pequeno escritório de advocacia, onde nós somos 3 sócios, e trabalhamos basicamente atendendo micro e pequenas empresas e também profissionais liberais. Como eu disse, eu entrei, essa minha viagem com a LGPD começou alguns anos atrás e a minha experiência de vida me levou a entender que conhecimento que nós agregamos na nossa vida, o importante é compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. E como eu já disse, então isso foi o que me levou a escrever o livro, para poder compartilhar, para poder levar esse conhecimento ao maior número possível de pessoas, de profissionais liberais, de micro e pequenos empresários, de estudantes, não só de direito, mas de todos os ramos, porque todos os ramos de negócio precisam estar adequados à LGPD. E aí tivemos a ideia esse ano de fazer essa imersão, são 3 aulas gratuitas, hoje nós estamos na segunda dela, onde eu venho dar um insight geral sobre a LGPD, quem precisa se adequar à LGPD, quem precisa cumprir a LGPD, o que a LGPD protege, uma rápida recapitulação do que a gente viu ontem. Então, a LGPD ela protege dados pessoais que identificam ou podem identificar uma pessoa natural, uma pessoa física. Ela não protege dados pessoais de pessoa jurídica. E ela deve seguir deve cumprir uma série de requisitos as empresas e os profissionais liberais para que possam fazer o tratamento, fazer a utilização desses dados pessoais, para quê? Para desenvolver o seu negócio. Não vou me ater muito ao que a gente viu ontem, vamos entrar logo aqui no conteúdo da aula de hoje. Ao final também, amanhã, depois da nossa última aula, eu vou disponibilizar esse material para quem estiver no grupo. Então, o pessoal que está aí no Instagram, se inscreva no grupo, entre lá no link da minha bio, se inscreva para você poder também receber esse material, que vai ser disponibilizado apenas para quem estiver no grupo. Tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais da LGPD, nós vamos falar a respeito de mapeamento de dados, de governança e de atendimento do titular. Marcelo, quem é o titular? O titular é toda pessoa física que tem os seus dados pessoais tratados por alguma empresa, por algum profissional liberal, para que esses dados sejam utilizados para oferecer um produto ou um serviço, que eles sejam coletados dentro do Brasil, e assim essa empresa, esse profissional tem a obrigação de
tratar esses dados de acordo com o que diz a LGPD. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Se vocês puderem verificar, por favor, só para não dar eco, não dar retorno aqui para mim, fechar o microfone. E antes da gente seguir, eu só quero que vocês escrevam aqui para mim no chat rapidinho de onde vocês estão falando, de que cidade vocês estão falando, só para eu poder saber depois de onde vocês são e para a gente poder ter uma ideia do número de pessoas que vieram participar com a gente aqui hoje das diferentes regiões do país. Então, se vocês puderem só escrever no chat, deixar o seu nome e de onde você está falando, eu fico muito, muito grato. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar a respeito do mapeamento de dados, né? Nós vamos pensar assim, numa microempresa, uma pequena empresa familiar, que quem eu mais quero o profissional liberal, que eu quero que entenda a LGPD e saiba que você deve adequar o seu negócio à LGPD, para você ganhar a confiança dos seus clientes, para você poder melhorar o desempenho do seu negócio, da sua empresa, e que muitas vezes esse pequeno empresário, esse profissional liberal acaba não fazendo a adequação porque ele não tem, de repente ele não tem dinheiro para contratar uma consultoria para fazer essa adequação. Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente hoje que se você buscar conhecimento você mesmo, enquanto proprietário do seu negócio, enquanto profissional liberal, você pode fazer a adequação do seu negócio. Então vamos falar o que é o mapeamento, vamos tratar um pouquinho dos papéis e das responsabilidades dos envolvidos no tratamento de dados e na proteção de dados pela LGPD, um pouquinho de governança, né? Como trazer segurança a esse tratamento de dados, o atendimento do titular, falar um pouquinho de marketing e de cookies, e aí, ao final, a gente, se der tempo, a gente tem um exercício rapidinho para a gente ver a respeito do conteúdo que a gente está vendo hoje, tá bom? Então vamos lá. O mapeamento de dados. O que é o mapeamento de dados, Marcelo? É o registro que todo empresário, todo profissional liberal deve fazer de todos os dados pessoais que eles fazem o tratamento dos seus clientes. O que é o tratamento? Tudo que você fizer com esses dados pessoais. Você coletou, você armazenou, você compartilhou, é tudo tratamento de dados pessoais e todo esse tratamento ele tem que ser documentado. E como é que você vai documentar isso? Através do mapeamento de dados. Porque qual é o objetivo do mapeamento? É entender como é que esses dados circulam na prática dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. De onde eles vêm, onde eles entram, quem faz uso desses dados dentro da sua empresa, onde eles ficam armazenados, se eles são compartilhados, com quem eles são compartilhados e quando é que eles saem da sua empresa, quando é que eles são deletados, que eles são excluídos do conteúdo da sua empresa, né? O mapeamento, desde por uma micro, por uma pequena empresa, por um profissional liberal, não é um projeto gigantesco para pequenas empresas, pode ser feito de uma maneira enxuta, com o tempo controlado, dá para se fazer um processo tranquilamente, desde que você busque o conhecimento necessário, dá para você fazer e adequar o seu pequeno negócio em 30 dias. Então, é uma boa prática operacional, não tem uma exigência de prazo da LGPD, mas todos já são obrigados a cumprir a LGPD. Então, dentro do processo de adequação do seu negócio, nós temos aí a primeira parte, que é o mapeamento de dados, eu chamo ele de sprint, né? Isso vai durar de 48 a 72 horas. E eu fiz aqui um passo a passo para que vocês possam acompanhar comigo e ver o que vocês precisariam fazer. Né? Primeiro, o kick-off que a gente fala. Então, o que você vai fazer? Você vai definir qual é o escopo. Vai definir o que é dado pessoal aqui dentro da sua empresa e como você utiliza esses dados pessoais. Depois você vai partir para entrevistas. Você vai entrevistar de 3 a 5 áreas. Vão ser entrevistas rápidas, entre 30, 45, 60 minutos no máximo cada um. Se você tem pequenos departamentos dentro
do seu negócio, você tem o RH, você tem o comercial, você tem o marketing, você tem o TI, tem operações. Por exemplo, você vai fazer, vai escolher aí de 3 a 5 áreas e vai fazer essas entrevistas. Por que você vai fazer essas entrevistas? Para que você faça o mapeamento desses dados. Então você vai ver no departamento de RH, por exemplo, quais dados o departamento de RH utiliza, como entram esses dados, para que o RH usa esses dados, o armazenamento desses dados, com quem que eles compartilham, se eles retêm esses dados por quanto tempo e o descarte desses dados, quando é realizado, de quanto em quanto tempo e de que maneira é realizado. Aí você tem que fazer uma classificação de risco. Para quem teve ontem, na primeira aula, deve lembrar que nós falamos que existem 2 tipos de dados pessoais. O dado pessoal tradicional, nome, CPF, e-mail, e o dado pessoal sensível, que são dados pessoais que falam sobre a preferência sexual, são dados de saúde, dados biométricos, dados sobre, enfim, exames médicos e tudo mais. São dados que, caso haja um vazamento de dados, caso esses dados pessoais sejam utilizados de maneira errônea ou com má fé, podem causar um dano muito maior ao seu titular. E quem é o titular dos dados, Marcelo? Lembra? O titular somos cada um de nós, né? Eu, você, cada um de vocês aí é titular dos seus dados pessoais. Por isso, nós temos uma série de direitos que nós vamos ver aqui mais especificamente daqui a pouquinho. Então, quais são os erros mais comuns quando os profissionais liberais, os empresários vão fazer a adequação do seu negócio? Então, um dos erros mais comuns é fazer o mapeamento apenas dos sistemas. Eu tenho um sistema que controla o cadastro dos meus clientes e tudo mais, e você esquece das pessoas, você esquece daquele contrato que você assina de maneira física, você tem que saber quem tem acesso a esses dados, como esse contrato é armazenado e tudo mais. Também é muito comum se esquecer dos terceiros. Por quê? Porque normalmente eles são invisíveis. Se você coleta dados pessoais dos seus funcionários, por exemplo, você acha que você compartilha esses dados pessoais com alguém? Se alguém puder escrever isso no chat para a gente, o que vocês acham? Vocês compartilham esses dados pessoais ou não? Com certeza compartilham. Um exemplo muito comum é a contabilidade. No mínimo, você vai ter que compartilhar uma série de dados pessoais dos seus funcionários para que a contabilidade possa rodar sua folha de pagamento, possa pagar seus impostos, enfim. E outro risco comum e que pode trazer muitos problemas é você não classificar o risco, não verificar se o dado é sensível, qual é o volume de dados que você trata, como é feito o acesso, se tem acesso remoto e tudo mais. Então, veja, você não precisa de uma ferramenta cara para fazer o seu mapeamento. Ele pode ser realizado de maneira simples. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela criou um formulário bem simplificado para que essas pequenas empresas possam fazer o mapeamento de dados. Então, para fazer essa adequação, o que acontece normalmente? O que acontece normalmente, pessoal? Nós temos que ter em mente que nós temos 3 principais personagens dentro de uma adequação ou do tratamento de dados pessoais de uma empresa, de um negócio. O primeiro deles é o controlador. Quem é o controlador? O controlador vai ser uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física ou jurídica, a quem vão competir todas as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Por exemplo, essa empresa ou esse profissional liberal, o controlador, ele que vai definir quais são os dados que vão ser coletados, qual é a finalidade da coleta desses dados, quais são os meios que ele vai utilizar para coletar esses dados. Ele vai ser o responsável por garantir a transparência no tratamento desses dados, por garantir o atendimento a esse titular dos dados quando ele fizer questionamentos a respeito desse tratamento, vai ter que garantir a segurança dos dados, enfim. O controlador é quem efetivamente
coleta os dados e é mais que isso, é o que é responsável por decidir o que é feito com esses dados pessoais. Aí nós temos um outro ator muito importante que se chama o operador. O operador também pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que é quem efetivamente realiza o tratamento desses dados pessoais. Só que o operador, pura e simplesmente, ele vai realizar esse tratamento seguindo as ordens, as orientações do controlador. Eu dei o exemplo do contador. Quando você encaminha os dados pessoais dos seus funcionários enquanto controlador, para o seu contador rodar sua folha de pagamento, por exemplo, o escritório de contabilidade vai fazer o tratamento desses dados para prestar o serviço, mas ele só vai poder utilizar esses dados para fazer o serviço específico que você solicitou para ele. No caso aqui do exemplo, rodar a folha de pagamento. O controlador, que é quem é responsável por tomar as decisões a respeito do que é feito, do que acontece com esses dados, ele também pode ser operador, porque ele pode, toda vez que ele, enquanto operador, tratar os dados, ele vai estar sendo controlador e operador. E o terceiro, a terceira figura aqui dentro Desculpa, gente, é que eu estou liberando acesso para umas pessoas aqui, às vezes eu me perco um pouquinho. É o chamado encarregado de dados. O que é o encarregado de dados? É a pessoa que vai ser indicada pelo controlador, ou seja, por exemplo, do dono da loja, para que ele atue como um canal de comunicação entre o controlador, ou seja, a loja, entre os titulares, ou seja, os seus clientes, e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem efetua a fiscalização que se as empresas, os profissionais liberais, estão fazendo um tratamento de dados pessoais adequado à LGPD, se eles fizeram o seu processo de adequação. Então, o encarregado ele vai aceitar reclamações dos titulares, efetuar comunicações, vai receber comunicações da autoridade nacional, vai orientar funcionários, fazer treinamento dos funcionários, dos contratados, vai executar qualquer outra atribuição que esteja relacionado ao tratamento de dados pessoais. Então, lembre, quem decide o que ocorre com os dados pessoais, quais dados pessoais vão ser coletados, como esses dados vão ser tratados, é quem? O controlador, o operador ou o encarregado? Escrevam para mim aí no chat, por favor. Quem escrever primeiro, qual desses três agentes é o que toma as decisões a respeito dos dados pessoais, vai ganhar o exemplar do meu livro. Só tem que escrever rapidinho no chat. O primeiro que escrever vai ganhar o exemplar do livro. Aí a produção aqui vai ver quem foi o primeiro, vai anotar o teu nome, teu contato, e a gente entra em contato depois para pegar os dados para poder... Pietro, muito bem, Pietro. O controlador. É isso aí, o controlador. Eu quero compartilhar com vocês aqui que nós estamos recebendo uma visita muito especial para mim. Minha afilhada acabou de entrar na live. Clarice, querida, Dindo te ama. Que bom que você está aqui. Então vamos lá. Continuando a nossa conversa. Lembra que eu falei que existe uma governança mínima, ou seja, um plano mínimo de governança que você tem que implementar dentro do seu negócio, né? Então, qual que é o objetivo de ter um plano de governança mínima? É você fazer o certo e você conseguir provar de maneira documental como você faz o tratamento desses dados pessoais e como você vai comprovar que você está garantindo o mínimo de segurança para esses dados pessoais. Aqui eu vou dar alguns exemplos de alguns documentos, algumas coisas que devem ser feitas para você, quando você fizer o teu processo de adequação, mas não necessariamente tudo que eu falar aqui vai aplicar a todos os negócios. Vai depender do tamanho da empresa, do tipo do seu negócio, etc. Então, normalmente você deve criar um aviso de privacidade, que é esse aviso que vai ser um aviso externo, que a gente fala, vai ser divulgado para todos os clientes, né? Onde vai dizer quais são
as regras de privacidade que a sua empresa segue. Então, tem que ser feita numa linguagem clara, numa linguagem acessível, né, discriminando quais são as bases legais. Só um pouquinho que parece que o pessoal está sem áudio lá. Seu. Aqui. Sem áudio meu. Aqui. Isso aí. Alô? Pessoal, eu não sei o que tinha acontecido aqui, mas a produção me disse que estava sem áudio. Voltou? Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado. Estava muito tempo sem áudio? Para eu saber se eu tenho... Da governança aqui, vocês chegaram a ouvir alguma coisa ou não? Não? E antes da governança? Acho que não. Pode volta pelo menos uns 4 minutos aí. Aproveitando ali, depois do questionamento, né? A gente teve uma DPO oficial. Sim, Assim, tá. Então, tá. Foi depois que você respondeu ali a respeito de que era o controlador, então eu vou falar rapidinho aqui da governança de novo. Se ficar repetitivo, me perdoe, tá? E, por favor, se der algum problema na transmissão, avisem aí rapidinho que a produção já me avisa. Então, falar um pouquinho de governança mínima que você tem que ter dentro do seu processo de adequação do seu negócio, né? Então, o que é a governança? É você fazer o certo e você conseguir provar documentalmente como é que o seu processo de adequação está funcionando. Lembre que para você, se você sofreu uma fiscalização, você tem que ter a capacidade de provar que você escolheu a base legal certa, que você fez o mapeamento dos seus dados, que você está garantindo a segurança desses dados que você está efetuando o tratamento. Então você precisa documentar todos esses processos. E eu vou falar aqui de alguns documentos ou alguns processos que podem ser feitos, ou que devem ser feitos, perdão, para garantir a documentabilidade de um processo de adequação. E, de novo, repito que nem tudo que eu falar que ele vai ser obrigatório para todo tipo de negócio. Isso vai depender do tamanho do negócio, do tipo de atividade e tudo mais. Mas, de maneira geral, para vocês terem uma ideia. Então, é importante ter um aviso de privacidade, que é um aviso que você vai divulgar para os seus clientes, é o aviso externo que a gente fala. Não é uma linguagem clara, acessível, sem muitas palavras difíceis, onde você vai dizer qual é a finalidade que você coleta os dados, qual é a base legal que você está utilizando. É o consentimento, é a realização do contrato, especificar isso. Quais são os direitos dos titulares. Vai ter que ter um contato obrigatório para se qualquer cliente seu quiser ter informação sobre esses dados pessoais. Então, todas essas informações vão estar nesse aviso de privacidade. Aí você vai ter uma política interna, que é um documento interno, você não vai divulgar, que vão ser as regras de acesso, de compartilhamentos, de boas práticas, que você vai passar isso para os funcionários, certo? Tá funcionando, né? Vai passar isso para os funcionários, vai fazer o treinamento dos seus funcionários, vai fazer com que eles entendam como é que eles devem efetuar o tratamento desses dados pessoais, como eles devem tratar, como eles devem atender os clientes que fizerem qualquer solicitação. Tem que ter uma política de segurança de dados, né? O mínimo de uma política você tem que dizer como devem ser criadas as senhas. Você não pode criar senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter uma letra minúscula, uma minúscula, um caractere diferente. Enfim, você vai recomendar que essa senha seja trocada periodicamente. Você vai determinar que é obrigatório, toda vez que for acessar o sistema, o e-mail da empresa, o banco de dados, tem que ter uma verificação de 2 fatores, como é que é feito o backup dos dados, com que frequência, quem é o responsável por fornecer acesso, que esses acessos sejam limitados. Por exemplo, o pessoal de vendas não precisa ter acesso aos dados de compra ou aos dados do financeiro e assim sucessivamente. E vai dizer como vão ser feitos os treinamentos. O ROPA é o registro das operações, ou seja, o mapeamento de dados, é o documento onde você, vai fazer as entrevistas, vai falar com os diferentes setores, descobrir quais dados são coletados, como é que eles são utilizados e tudo mais. Tem que criar um canal de atendimento para o titular,
né? Isso é muito importante, é uma obrigação que você tem que criar um canal de atendimento para o titular, para que quando esse titular possa entrar em contato e questionar qualquer tipo de tratamento dos seus dados. Vai ter que criar uma maneira de gestão de terceiros, ou seja, os seus fornecedores, você vai ter que fazer uma adaptação nos contratos, colocar cláusulas mínimas e tudo mais. E muito importante, todo mundo, esse aqui, com certeza todo tem que ter um plano de incidente. Caso ocorra um vazamento de dados, como é que você vai proceder imediatamente a partir do momento que você perceba que ocorreu esse vazamento. Então, o ROPA, o registro das operações, o mapeamento dos dados, é a coluna vertebral de qualquer processo de adequação e a partir dele você vai fazer os outros processos que forem necessários para a adequação do seu negócio. Então lembre, é importantíssimo ter um mínimo de governança documentada para que você possa, caso seja fiscalizado, comprovar que está adequado e caso ocorra um vazamento de dados, você possa sanar isso e fazer com que o prejuízo seja o menor possível para os seus clientes, para os seus clientes e para os titulares de dados, tá bom? Então vamos lá. Aí nós temos o ROPA, que é o registro das operações, já falei dele, e nós temos também, muito importante para você entender como é que o tratamento de dados acontece dentro do seu negócio, é o que eles chamam de matriz de responsabilidades, né? O RACE. Então você vai falar sobre responsabilidade, accountabilidade, né? Ou seja, responsabilidade, quem deve ser consultado e quem tem que ser informado. Lembre, num registro de operações você tem algumas informações mínimas que devem estar presentes. E essas são as informações que estão presentes lá naquele relatório simplificado que eu falei que a Autoridade Nacional criou para que as micro e pequenas empresas possam fazer o seu sistema de adequação à LGPD com o mínimo possível. Então vai ter que constar lá a operação, ou seja, qual é a finalidade e para que esse dado está sendo coletado, qual é a categoria desses dados, é dado pessoal normal, é dado pessoal sensível. Quem são os titulares afetados, ou os titulares são clientes, são pacientes, o que são? Qual é a base legal que você determinou que vai ser utilizada para realizar esse tratamento de dados? Quais são os sistemas que você utiliza? Se tem terceiros com quem você compartilha, que fazem a vez do operador. Lembra quem é o operador de dados? Aquele que trata o dado pessoal sob a orientação, seguindo a orientação do controlador. Quais são os prazos que você vai reter esse dado e quais são as medidas de segurança mínimas que você utiliza no seu negócio para dar um mínimo de proteção para esses dados. Então, essa matriz de responsabilidade, ou RACE, você vai definir quem faz o que dentro de uma etapa de atendimento ao titular quando ele entra em contato com a sua empresa para fazer algum tipo de questionamento relacionado a dado pessoal. Então, o R, quem executa a tarefa, né, quem é responsável por coletar o dado. O A de accountability, ou seja, quem é que aprova a responsabilidade, quem é o dono desse resultado, quem aprova o que vai ser feito com esse dado. Quem deve ser consultado quando você precise fazer alguma alteração nesse plano de coleta e tratamento de dados. E, naturalmente, quem precisa ser informado. Um exemplo rapidinho dentro de uma pequena empresa, por exemplo, seria, dentro do RACE, aqui, quem recebe os dados, quem protocola esses dados é o atendimento. Quem é responsável por isso? O supervisor. Quem que vai validar a identidade? Pessoal, me avisem se tiver alguma coisa no chat, tá? Quem é que vai validar a identidade do titular dos dados? Também o atendimento, é quem coleta esse dado lá na ponta. Quem deve ser informado sobre quem é o responsável por garantir que o titular tenha os seus dados protegidos? O DPO, ou a pessoa que é responsável, lembra? Por ter a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a empresa e com o titular dos dados. Como localizar esses dados? Quem vai fazer a localização desses dados? Normalmente o departamento de TI
E isso também deve ser informado para o encarregado de dados, que a gente acabou de falar dos 3 pilares dele aqui. Quem vai analisar qualquer exceção no tratamento de dados? Se você tiver, vai ser o seu departamento jurídico. E quem vai ser a pessoa responsável por isso? A direção da empresa. E para responder qualquer questionamento titular, qualquer questionamento da autoridade nacional, quem é o responsável por isso? É o encarregado de dados. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Dentro do que a gente viu até agora, vocês lembram vocês lembram quem é o controlador, né? E vocês lembram o que o operador faz? Qual é a função do operador e do encarregado de dados? Lembram? Qual é a função? Se alguém lembrar, por favor, escreva aí no nosso chat para eu saber se vocês estão acompanhando, se vocês estão com alguma dúvida, se as informações estão chegando para vocês de maneira clara, tá bom? Dessa vez o primeiro não vai ganhar livro, tá? Que hoje eu estou sorteando só um, mas amanhã vão ter mais. Então divulguem o link para que as pessoas que têm interesse, que querem saber um pouquinho, venham participar do nosso terceiro dia. Pessoal que está no Instagram aí, falo de novo, se você quiser concorrer aos brindes que vão ser sorteados hoje, amanhã, se inscreva, é importante que você se inscreva, clica no link que está aparecendo aí nos stories, ou tem um link na minha bio do Instagram, ou vá direto www.marcelotossulino.com.br, se inscreva na imersão, entre no grupo de WhatsApp, porque todas as informações vão ser colocadas ali, várias informações, inclusive o material dos 3 dias de live, e somente vai participar dos sorteios dos brindes quem tiver inscrito e tiver presente no grupo de WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, continuando. Lembra que eu falei que o titular de dados ele tem uma série de direitos, né? E uma delas é ter o direito de acesso aos seus dados pessoais. Ele pode ligar para qualquer empresa que trata os seus dados pessoais. Por exemplo, eu comprei essa camisa numa loja. Lá, quando eu comprei, eles pegaram meus dados pessoais. Por exemplo, pelo menos o meu nome e o meu CPF, eles pegaram para emitir a nota fiscal. Eu posso a qualquer momento entrar em contato com essa empresa e perguntar para eles, eu quero que vocês me informem quais são os dados pessoais a meu respeito que vocês têm aí na sua loja armazenado. E aí, como é que você vai saber informar isso? Se você fez o seu mapeamento de dados, se você fez a sua adequação, você vai conseguir informar. Isso é uma obrigação sua, é uma obrigação legal que todo empresário tem que cumprir caso o titular faça essa solicitação. Tá? Então você lembra que eu falei que tem que criar um canal de atendimento a esse cliente para que esse atendimento seja eficiente. Então você tem que criar uma maneira onde vai ser feita a triagem dessa solicitação do seu cliente, né? Um canal oficial, vai ser um e-mail, um número de WhatsApp, enfim, você vai criar algum local oficial onde o seu cliente, o titular do dado, pode solicitar as informações. Vê lá se você consegue fazer um protocolo de atendimento, enfim, classificar qual o tipo de informação, o que ele está querendo saber. Ele quer acesso aos dados, ele quer que corrija algum dado, ele quer que elimine algum dado. Aí você tem que ter uma maneira de garantir que quem está fazendo esse contato é realmente o titular. Aí você vai ter que ver como você vai fazer isso. Vai pedir que a pessoa mande uma cópia do documento de identidade para provar que é ela mesma, porque senão eu, Marcelo, posso ligar para a loja X e pedir os dados do Joãozinho lá. Se eles não e dizer me passar pelo Joãozinho. Então tem que criar essa possibilidade de verificação. Você vai ter que saber a localização dos dados. Para quê? Para que você possa informar direitinho para a pessoa quais são os dados pessoais que você está tratando. Então você tem que localizar, você tem que saber se está no sistema, se tem dados físicos. O registro das operações, o mapeamento dos dados é quem vai agilizar essa busca para você, para que você possa dar a informação correta. Se for um pedido para eliminação de dados, por exemplo, você vai precisar fazer uma análise jurídica. Por quê? Porque você vai ter que responder, primeiro, você pode eliminar esses dados?
você precisa reter esses dados por algum período, por algum tipo de obrigação legal? Isso você tem que ter a capacidade de responder para caso você não possa eliminar esses dados no momento que o titular requereu, você vai ter que informá-lo isso baseado na legislação, dizendo, olha, eu tenho que cumprir a legislação X, por isso eu tenho que manter esse dado por um período, por exemplo, de 5 anos. Depois eu posso eliminar. Antes não. Então, mesmo que o cliente solicite a eliminação dos seus dados pessoais, que é um direito que ele tem, se você tiver que manter esses dados para cumprir uma obrigação legal, você, nesse caso, não atenderá o pedido do titular. E aí você tem que criar uma maneira de responder a todos os titulares, todos os clientes que fizerem indagação a respeito de dados pessoais. Você tem que responder a todos. Uma linguagem simples, uma linguagem clara, deixando registrado que você sim efetuou essa resposta. Porque lembre, tudo no processo de adequação para que você não venha, por exemplo, levar uma multa, para que você não venha ter problemas com a fiscalização, você tem que documentar tudo. Se você fizer um processo de adequação e não tiver tudo documentado, você não tem um processo de adequação. Tá? Como eu falei, os titulares ele têm uma série de direitos, está previsto lá na lei, está lá no artigo 18. Então, por exemplo, os titulares têm o direito de confirmar qual tipo de tratamento, quais dados pessoais estão sendo tratados, ele tem o direito de acesso aos dados, que foi o que a gente conversou aqui agora, ele pode pedir a correção dos seus dados, ele pode pedir a anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos seus dados, pode pedir a portabilidade, a eliminação, quando o tratamento foi baseado no consentimento, pode pedir informações sobre o compartilhamento, ou seja, com quem você compartilha os dados dele. Enfim, estão todos os direitos lá no artigo 18, depois vocês podem olhar a LGPD e dar uma olhadinha de maneira rápida e específica. Aqui, um modelinho de resposta muito simples. Claro que você, a partir daqui, você vai elaborar o seu modelo de resposta. Mas você tem que informar o titular que você recebeu o pedido dele na data tal e que você realizou a análise do pedido dele e aí ou você vai eliminar os dados ou você vai prestar aquela informação ou se você não vai eliminar, você tem que reter por um certo período, enfim. Você tem que ser específico, responder especificamente o que o titular de dados pediu para você fazer. Tá? Vamos lá. Marketing e cookies. O que pode e como documentar? Marcelo, eu posso coletar dados, eu tenho uma loja de roupas, eu posso coletar os dados dos meus clientes para mandar propaganda para eles uma vez por mês, por exemplo? Pode, isso não é proibido. O que você tem que fazer é criar um processo onde você vai documentar esse tratamento de dados, seja essa coleta e para que você vai utilizar. Lembra que nós vimos ontem, todo tratamento de dados tem que ter uma finalidade específica. Então você vai coletar o que para mandar propaganda? Você vai coletar o nome, o telefone, o endereço. Você precisa do CPF para mandar propaganda? Não. Então você não vai coletar o CPF com o objetivo de mandar propaganda. Certo? E os cookies, o que são os cookies? Os cookies são pequenas... agora me fugiu a palavra, mas enfim, eles estão lá nos sites das lojas, nas páginas eletrônicas das lojas, que são... Eles acabam coletando informações a teu respeito, a respeito do que você gosta, a frequência que você entra em determinado site, se você veio na loja, que produto você utilizou, para quê? Para que eles possam bombardear você, possam mandar informações para você a respeito desses itens que supostamente você gostou. Pode-se utilizar os cookies? Pode, mas também existe algumas regras que você tem que cumprir. Você tem que ter lá um bannerzinho quando a pessoa entra no seu site, tem que estar lá informando quais são os tipos de cookies que você usa, se você usa cookies para propaganda, se você usa cookies apenas para o funcionamento normal do site, se você usa cookies para qualquer outra função, desde que você informe e a pessoa clique na caixinha dizendo que aceita que esses cookies sejam utilizados, que esses cookies
tratem os seus dados, você não vai ter problema nenhum. Agora, isso tem que ser feito de maneira bem objetiva. Então, quando você tiver o bannerzinho que você for colocar no seu site, você tem que separar necessariamente a opção de se aceitar somente os cookies necessários para o funcionamento do site e os não necessários. Que aí vem os de marketing, enfim, todos de marketing e qualquer outra finalidade que tenha esses cookies. Você tem que permitir que ele escolha, tá? Então não pode vir a caixinha marcada, ele tem que ter lá a opção. Ele permite que os cookies necessários sejam utilizados, ele permite os de marketing, enfim, ele tem que marcar, não pode vir a caixinha marcada. Tem que estar explicada, como eu falei, a finalidade, numa linguagem bem simples. Vou coletar nome, endereço e e-mail para mandar propaganda. Tem que deixar registradas as preferências do titular no log, né? Vai marcar a caixinha do que ele prefere. E você tem que permitir que, caso ele mude de ideia amanhã, ele possa vir e alterar essas preferências. Tá? Então, você pode sim coletar dados para mandar propaganda, para desenvolver o seu negócio, porque, lógico, todo negócio, o objetivo principal de todo negócio o legítimo interesse de todo negócio é o quê? É ganhar dinheiro. É vender produto, é vender serviço, para quê? Para ganhar dinheiro. Então, você pode se utilizar, você só não pode fazer isso de maneira descontrolada, desordenada, que venha a causar algum tipo de prejuízo às pessoas. Um prejuízo que era muito comum até pouco tempo atrás, hoje já não é tanto assim. É a venda da famosa lista de e-mails, né? Então, existiam empresas que iam coletando e-mails de pessoas, formavam listas enormes e aí vendiam para os mais variados tipos de negócio e eles começavam a bombardear o seu e-mail com propaganda. Então, isso era muito comum até alguns anos atrás. Hoje não é mais tão comum. Por quê? Porque sempre que você mandar um e-mail com propaganda, você tem que dar a opção, tem que ter lá uma opção que a pessoa possa descadastrar aquele e-mail, se ela não quiser receber propaganda de você. Então hoje eu recebo muitos e-mails com propaganda todos os dias, vocês devem receber também, mas se eu não quero mais receber, eu vou em algum lugar, vai estar lá, clique aqui para descadastrar. Você clica, ele pode perguntar a razão que você está descadastrando, e você descadastra. E aí você não vai mais receber. Quer dizer, teoricamente você não vai mais. Se a empresa estiver cumprindo o que diz a LGPD, ele não vai mais mandar para você. Então, é o que eu falo, a LGPD não veio proibir nada. A LGPD ela veio para ajudar os empresários, para ajudar os profissionais liberais a realizar, a desenvolver o seu negócio usando os dados pessoais, mas de uma maneira responsável e que gere confiança nos seus clientes. O seu cliente saiba que ele pode ter os seus dados pessoais no seu negócio, na sua clínica, na sua loja, por quê? Que você não vai vender o e-mail dele, que você não vai fornecer os dados pessoais deles para outras empresas, para outras pessoas, sem nenhum objetivo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aqui no chat, alguma dúvida específica, alguma pergunta. Aproveite aí 10 segundinhos. Pessoal que está no Instagram, eu não respondo dúvidas pelo Instagram nesse momento, façam a inscrição. Hoje eu vou responder as dúvidas, se você escrever agora, só para quem estiver aqui na transmissão do Google Meet. Ao final eu abro para perguntas e eu posso responder algumas perguntas do pessoal que está no Instagram também. Mas se você quiser fazer uma pergunta agora, você tem que se inscrever e aí eu respondo e faz a pergunta aqui no chat, tá bom? Produção, chegou alguma pergunta? Não? Não, pode ir. Então vamos lá, vamos continuar. Só uma informação do Pietro do Gross. O que você quer do Pietro? O Pietro, ele falou só uma informação. Trabalhar as informações de acordo com as coordenadas do controlador, por exemplo, a contabilidade. Ele só fez, então, uma afirmação referente a... Isso, Pietro. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Que, sim, que o operador, por exemplo, o escritório de contabilidade, ele vai ter que só
Ele só vai poder utilizar os dados pessoais que, por exemplo, a minha empresa mandou para ele para fazer exatamente o que eu pedi para ele fazer. Ou seja, mandei os dados para ele rodar minha folha de pagamento. Ele não pode utilizar aqueles dados pessoais para nenhuma outra atividade que eu não tenha autorizado. Se ele fizer isso, ele pode ser responsabilizado porque ele vai estar realizando tratamento de dados em desconformidade com a LGPD. Se for alguma coisa diferente disso, por favor, joga aí no chat que eles me avisam e eu respondo você. Então vamos lá, seguindo aqui. Vamos fazer rapidinho aqui um mini mapeamento de dados, tá? Por exemplo, vamos escolher uma sorveteria, por exemplo, né? Então, qual é o processo que você vai fazer? Você vai coletar o dado pessoal como? Você vai coletar no balcão para fazer o cadastro do seu cliente, porque você quer fazer um sorteio lá de um cupom para ganhar, sei lá, 10 sorvetes. Você pode pedir que ele preencha o nome e o telefone, certo? Quem vai usar esses dados internamente na sua empresa? Vai ser o dono do negócio, que ele vai pegar aqueles dados que estão nos papeizinhos dentro da caixinha, no final vai fazer uma lista, vai fazer um sorteio e aí vai poder entrar em contato com a pessoa que ganhou. Com quem esses dados são compartilhados? Neste caso específico, por exemplo, entendo que eles não seriam compartilhados com ninguém. A partir do momento que você coleta ele para uma ação específica de propaganda, por exemplo, de sorteio, ele vai coletar, não vai compartilhar com os outros. A partir do momento que ele informar o vencedor e entregar o prêmio, ele não tem mais uma finalidade para aqueles dados, porque lembrem, ele coletou com a finalidade de fazer o sorteio. Então, o que ele deve fazer? Ele deve eliminar esses dados, destruir esses papeizinhos com os dados para que não possa ser utilizado de maneira ilegal. Qual é a base legal que ele utilizou? Nesse caso, ele poderia muito bem utilizar o consentimento, por exemplo. Dentro do papelzinho onde a pessoa ia colocar o seu nome e o seu telefone, poderia ter ali embaixo um terminho de consentimento com uma letrazinha maior, onde a pessoa marcaria o X dizendo que estava consentindo pelo tratamento. Você tem que ter lá quais dados vão entrar, né? Nome e telefone. Você tem que determinar onde eles vão ficar armazenados. Vão ficar armazenados numa urna dentro da empresa até que eles sejam eliminados. E por quanto tempo? Como eu falei, ao final da promoção, quando for feito o sorteio, ele vai ser eliminado. Então isso tudo fica registrado dentro do teu processo de adequação para que se um dia você for questionado, você possa comprovar que você coletou esses dados sim com essa finalidade, mas que você já fez a eliminação dos dados, tá bom? Então lembre, o ponto crucial do dia de hoje, nós temos 3 agentes principais. Nós temos o controlador, o operador e nós temos o titular dos dados. Então, o controlador é quem toma as decisões, quem coleta os dados e diz, vou fazer isso ou aquilo com os dados. Como é que eu vou? Ele que tem que garantir a segurança, ele que tem que informar os titulares, ele que tem que responder os titulares. O titular são todas as pessoas que têm os seus dados pessoais tratados, né? Pessoas físicas, pessoas naturais, não pessoa jurídica. E nós temos o operador, que é aquela empresa, aquele profissional que efetua o tratamento de dados seguindo o que diz a LGPD e as orientações do controlador. Então esses são os 3 principais agentes que quando você for fazer a adequação do seu negócio, você tem que ter isso bem claro, porque isso vai ser importante, você vai ter que especificar dentro do teu processo quem é quem ali e quais são os direitos e as obrigações de cada um deles. Tá? Então vamos lá. Para a gente finalizar, eu vou passar com algumas perguntas aqui, rapidinho, que é a respeito do conteúdo que a gente viu hoje, só para ver se... Aí você responde você mesmo aí para ver se você acerta a resposta. Então a pergunta 1.
Quem decide a finalidade e os meios de tratamento dos dados pessoais? Quem define? É o operador, é o encarregado ou o DPO, é o controlador ou é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Anota aí a resposta para você ver. No final eu te digo qual é o gabarito. 2. Qual é a principal função do encarregado de dados ou do DPO? DPO é que vem do inglês, né? O Data Protection Officer. É a mesma coisa que o encarregado, é só uma sigla bonita que se usa aí, principalmente nas grandes empresas. Então, qual é a principal função do encarregado? Assumir toda a responsabilidade pelos dados, ser canal de comunicação, de acordo com o artigo 5º, inciso 8º lá. Lembra que ele comunica, é o canal de comunicação entre a empresa, o titular e a ANPD. É aprovar todas as políticas da empresa ou é substituir o controlador? O que você acha? Anota aí se você acha que é A, B, C ou D e daqui a pouquinho a gente vê o gabarito. 3. O que é roupa? Não é roupa de vestir, é o roupa. O relatório de operação de dados. É um tipo de software de segurança? É o registro de operações de tratamento? Um relatório anual para a NPD ou uma cláusula contratual? Eu já respondi para vocês, né? Quem estava prestando atenção já pegou a resposta. No RACI, quem é o A de accountable, de responsável? Quem executa a tarefa, quem aprova a tarefa, é dono do resultado, quem é consultado ou quem é informado? Quem é a pessoa que é responsável? 5. Qual é o prazo que a LGPD estabelece para a resposta a um pedido de acesso? 24 horas, 7 dias, 15 dias ou 30 dias. Eu acho que eu acabei pulando essa informação para vocês. Mas veja aí, se alguém soubesse, se alguém teve a curiosidade de olhar na LGPD, esse prazo está explícito lá. Aí a gente vê aqui o gabarito daqui a pouquinho. Mas eu acho que realmente eu não falei sobre isso. Me perdoe. Todo pedido de eliminação de dados deve ser atendido de maneira integral? Leia-se pelo controlador? Sim, sempre. Não, não pode haver retenção por obrigação. Não, pode haver retenção por obrigação legal. Só se houver consentimento ou depende da ANPD? Então, se o titular faz um pedido para você eliminar todos os dados pessoais dele, da sua empresa, do seu cadastro, você tem que sempre eliminar? Não, porque pode haver algumas vezes que você vai ter que reter isso para cumprir uma obrigação legal. Só se houver o consentimento do titular ou depende da ANPD. 7. Para cookies de publicidade, qual é a melhor prática? Você ter o bannerzinho lá, aceitar tudo por padrão, ou seja, já vem marcado, aceita. Permitir a escolha do usuário e registrar preferências, ou seja, ele vem, pode marcar as caixinhas, escolher o que ele quer aceitar, o que não. Não informar nada ao usuário, usa os cookies e deixa, não informa nada, ou usar apenas um consentimento implícito. Quem estava ontem deve lembrar do conceito de consentimento. Consentimento é uma autorização, é a pessoa consentir de maneira clara, específica, sem que fique nenhuma dúvida do que ele está consentindo. Então aí, é A, B, C ou D. E por fim, qual o documento conecta base legal, finalidade, dados e terceiros? É o aviso de privacidade? É a política interna? É o ROPA? Ou é o contrato com o operador? Então vamos lá. Rapidinho aqui a resposta. Quem decide a finalidade e os meios de tratamento de dados é o controlador. A gente já tinha visto isso. Letra C. 2. Qual a principal função do encarregado? Ser o canal de comunicação entre o titular, a empresa e a ANPD. O que é roupa? Registro de operações de tratamento de dados. No RACI, quem é o A? Quem é o responsável pelos dados? Quem aprova? Quem é o dono do resultado? Qual o prazo a LGPD estabelece para a resposta a um pedido de acesso? 15 dias, via de regra.
todo pedido de eliminação deve ser atendido integralmente? Não. Lembra que a gente viu que em muitas ocasiões pode haver a obrigatoriedade da empresa ou do profissional reter os dados dos seus clientes para cumprir uma obrigação legal. Para cookies de publicidade, qual a melhor prática? Permitir escolha do usuário e registrar as preferências. A gente viu isso quando eu expliquei que você deve ter um banner no seu site onde vai dar essa escolha para o usuário. E qual documento conecta base legal, finalidade, dados e terceiros? É o ROPA, o relatório de registro, o registro de operação do tratamento, ou seja, o mapeamento dos dados. Tá? Então lembrem, gente, que vocês têm que levar da aula de hoje. 3 pontos-chave. Mapeamento é visibilidade. Se você tem um mapeamento, você consegue controlar o funcionamento da sua empresa de uma maneira mais eficiente e garantir segurança aos seus titulares e documentalmente comprovar que você está se adequando à LGPD. Você tem que ter um processo de governança mínima, você tem que garantir o mínimo de segurança que a sua empresa puder entregar aos dados pessoais. Isso você vai considerar o tamanho da sua empresa, a capacidade técnica dos seus funcionários, a capacidade financeira do seu negócio, mas você tem que documentar. Pelo menos o antivírus no computador você tem que ter. Pelo menos os dados que são guardados de maneira física nos formulários têm que ser guardados dentro de uma gaveta com chave. Você tem que documentar isso. E você tem que ter um canal de atendimento ao titular. Tem que ter lá um e-mail onde qualquer titular, qualquer cliente pode fazer alguma reclamação, pode requerer alguma coisa relacionada aos seus dados pessoais. Certo? Então, os entregáveis que a gente fala são os documentos que você tem que fazer dentro do seu negócio para comprovar a sua adequação. Você tem que ter um inventário, né, o ROPA, tem que ter um fluxo de atendimento do titular, tem que ter um RACE, tem que ter uma lista de terceiros dos operadores com quem você compartilha os dados por alguma razão, tem que ter um inventário básico de marketing de cookies e tem que ter um quiz respondido e revisado. Tá? Amanhã nós vamos falar a respeito da segurança das informações e das sanções contidas na LGPD para quem não se adequa à LGPD. Tá? Então, se vocês puderem, revisem na cabeça de vocês as informações de mapeamento, as informações que a gente viu hoje, e amanhã a gente parte para falar das informações finais, falar de segurança e falar de sanções. Então agora eu abro aí uns minutinhos para quem tiver alguma pergunta, algum questionamento. Pietro, gostaria só de saber se os slides estarão disponíveis após a finalização do curso. Sim, para quem tiver inscrito na live, quem tiver entrado o grupo de WhatsApp, eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp os slides amanhã, após o final da nossa aula de amanhã, da nossa última aula. Mais alguém, pessoal? Alguém no Instagram, algum questionamento? Aproveitem. Só a respeito do sorteio do livro, quem falou primeiro que colocou no chat foi realmente o ODPO oficial, tá? Então a gente vai entrar em contato, só falar para ele. Quem foi que respondeu primeiro? Isso, ODPO oficial. ODPO. Isso. Pietro, você gostaria de entrar no grupo do WhatsApp? Faz o seguinte, tem 3 maneiras. Você vai no meu Stories, vai ter um post lá anunciando a aula de hoje, se clica, vai ter um link que vai te levar para a página de inscrição. Ou você pode ir no link que tem na minha bio do Instagram, e aí clica lá, vai te levar para a página de inscrição. Ou você pode ir direto www.marcelotussolino.com.br. Vai lá, se inscreve, e entra no grupo de WhatsApp, e aí vai receber mais algumas informações. Amanhã o link da aula, da live vai ser encaminhado tudo lá no grupo, fica fácil para a gente comunicar.
De nada, Pietro. Que bom que você participou com a gente hoje. Espero te ver amanhã. Pessoal, mais alguém? Alguma outra dúvida? Não? Maria Cecília Vanucci. Se você for a prof, dá um acenozinho aí para mim. Sim. Teve Ivete Ferrarini que assinou para você. Ivete Ferrarini? Oi, prof. Ivete, tudo bem? Maria Cecília assinou? Não. Maria Clara, obrigado pela presença. Marielle, Marlon, Michael, Odilon, Udipio, Orlando Carlos, Pietro, Tiago, Valmir. Quem mais? Marcela, Kelly, Júlia, João Paulo, Ivete, Emanuele. Obrigado a todo mundo. Se não falei a alguém, Dr. Fábio Salles, prazer tê-lo aqui, querido. Denise de Fátima. Também assinou para você. Quem? A Eduarda. Eduarda, oi Eduarda, o João, o Adélio. Que bom que vocês... Michele Rodrigues. Michele, que bom, pessoal. Tá, então, podemos finalizar para hoje? Nenhum outro questionamento? Ficaram me devendo escrever de onde vocês estavam falando para que eu pudesse ter uma ideia. No começo teve o Pedro, que falou que ele é de Pato Branco, tá? Teve a Maria Cecília, também de Pato Branco. Michel Henrique, de Itapejara do Oeste. A Eduarda Thelma, também de Itapejara, tá? Foram os que a gente teve aqui agora da região, tá? Que legal, que legal. O Michael levantou a mão, isso foi um aceno ou foi só... Ou você tem algum questionamento? Se ele tiver, pode escrever no chat. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez. Amanhã espero todos vocês. Compartilhe essa informação, compartilhe o link. Digam para conhecidos que vocês acham que têm interesse em saber um pouco mais sobre esse tema, para que se inscrevam, para que venham, participem. É importante a gente conseguir disseminar a informação para o maior número possível de pessoas. Tá bom? Tá bom, Michael. Só um aceno. Beleza. Valeu. Pessoal, então, um beijo no coração. Obrigado. E eu espero todos vocês amanhã novamente para a gente finalizar esse terceiro dia. Tá bom? Pessoal aí do Insta, se inscreva. E venham, voltem amanhã participar com a gente. Tchau, tchau.